Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. 7 horas 35 minutos, 7 horas 35 minutos, estamos de volta com o Jornal de Verdade para você aqui na Cultura FM, manhã de quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Estamos com o projeto toda quarta-feira, na verdade, a realização do xadrez político, mas excepcionalmente essa semana, por conta de agenda aqui do jornal, não do professor Hélio, evidentemente, nós tivemos que remanejar para quinta-feira. Então, o xadrez político nesta semana sendo realizado na quinta-feira. E hoje vamos entrevistar então o professor Hélio Consolaro, que gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui nos estúdios da Cultura FM. Então vamos a mais uma edição do Xadrez Político. Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Como disse, então, estamos recebendo nos nossos estúdios professor Hélio Consolaro. Muito bom dia, professor. Um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Cultura mais uma vez. Prazer, José Walter. Giovana. A Giovana, tá? A Carol. Está conversar com os ouvintes da Nova Brasil, sempre... Cultura hoje. O senhor que está na Nova Brasil todo dia, hoje na Cultura. Hoje na Cultura, então. É na mesma casa. É, né? na mesma casa, só divide um muro aqui, ó, do lado. Professor, então, é um prazer estar aqui conversando com os ouvintes da rádio. Sempre, sempre. Professor, a gente abriu o programa agora há pouco, antes do intervalo, eu estava até mostrando aqui para os ouvintes, de uma preocupação aí, porque não aparecia hoje dia 15, é o último dia do prazo para o registro das candidaturas. E das candidaturas que aparecem no portal do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o Borella, temos o Zanata, temos o Bruno Pandini e temos o Felipe Fornari. Não aparecia, pelo menos até agora há pouco, o registro da candidatura do Cido Sério, que é a chapa do senhor, o senhor como candidato a vice. Mas me parece que o senhor tem a informação aí que circulou... Sim, hoje nós temos um grupo de Zap, e foi comunicado lá porque o meu ficou por último também, certo? Cuidar dos vereadores e deixar o executivo para o final. Então, que o meu também estava lá, já tinha entrado, já tinha colocado, inserido, né? Não tinha inserido ainda. E agora? E que estava tudo certo, tanto dos prefeitos, do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Quem deu essa informação foi o Fernando Zar e a Adriana, que são os dois que estão no comando dessa Codex. Ah, não. Então são os responsáveis, são pessoas de confiança. Que tem a senha, que insere. Bom, mandaram no grupo. Mandaram. Isso não quer dizer que foi aceito, não foi aceito. Não, claro. É inserido. Você está me entendendo? Então foi feito às 11 da noite, o senhor disse. Isso. Então tá aí. Hoje, então, ainda não aparece no portal, mas segundo o professor Hélio Consolaro está dizendo, nos grupos do WhatsApp lá, informação ontem às 11 da noite, que o registro, então, de candidatura foi feito, foi inserido no portal da Justiça Eleitoral, a candidatura, então, do Cido Sério e do professor Hélio Consolaro. Professor, começar contando, então, gosto de começar nossas entrevistas aqui, a partir da semana que vem, tô vendo aqui, tava até fazendo a conta, 6 semanas para a eleição, muito pouco, tá faltando muito pouco. A campanha antes era muito longa, né? Agora, pouco tempo. Elas começavam em abril, né? Muito tempo. Em abril, março, já começava... Era melhor ou não? Não, eu acho pior. Porque primeiro você gastava demais, né? Cansava. Cansava e gastava. Cansava o eleitor também. E gastava dinheiro do candidato para fazer a campanha. E quem tinha mais dinheiro conseguia... Isso. Tinha mais então, possibilidade. Então agora, se tornar conhecido, a pessoa para ser candidata precisa ser conhecida, pelo menos razoavelmente. Sim. Né? Então, já está no espaço, mas está ótimo. Estou gostando desse tipo de campanha. Então, são 6 semanas, então a gente vai tentar, a partir da semana que vem, já ouvir os candidatos a prefeito, para ir apresentar propostas e tudo mais, porque até então o xadrez político era o momento da gente bater papo a respeito de política, contar a história dos envolvidos e das personalidades. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai tentar trazer os candidatos para aí sim ouvir as propostas de campanha para os próximos 4 anos, caso seja eleito. Mas, professor, quero voltar um pouquinho na história do senhor.
Em que momento da vida do senhor a política efetivamente picou o Hélio Consolaro? A política já veio de dentro de casa, já vinha de conversas dentro de casa, ou não? Foi na escola, foi na faculdade? Em que momento o senhor foi inserido na política? Foi na faculdade. Na faculdade. Em que contexto? Eu entrei na faculdade em 69, o auge da ditadura militar. Certo? E lá eu descobri que eu não era pobre porque Deus quer. Eu era pobre porque a minha pobreza era produzida pela sociedade. Certo? Se eu não tinha nada, alguém tinha tudo. Tá? Pegou a minha parte. Então, aí, a partir daí, eu comecei a me questionar. Né? E aí, por aí encontrei os partidos clandestinos, que naquela época a esquerda não podia. Então, reunião de cá, reunião de lá. Então, eu comecei a ganhar, lendo, né? Lendo bastante, ganhando consciência política mais consistente, né? E aí, em 82, eu já estava formado e tal, já estava aqui já. Mas aí, em 69, o senhor não estava em Araçatuba? Não, eu estava estudando em Penápolis. Mas eu estava em Araçatuba. Morava aqui? Morava e viajava. Ah, tá. E aí, em 71... eu fui para... Não, em 72, eu fui para Rosana. Fiquei 5 anos em Rosana. Tá? E depois eu fiz o concurso público, passei e voltei para cá. Tá. Então, aí... Para dar aula já? Para dar aula. Tá. Então, quando eu, em 82, eu me candidatei, eu já era professor. Certo. Isso em 82, a primeira... 82. Aí eu entrei na política institucional, o pessoal fala, né? Ser candidato, ser votado. Mas a filiação foi onde? Em que momento? O senhor resolveu se filiar a um partido, aí efetivamente, não esses clandestinos? Não, aí foi o padre, que era ligado à teologia da libertação, que é um ramo da igreja que empurra os leigos para a participação política, o padre Lauro falou, nossa... Aí, convidou o senhor? Não, ele foi conversar com ele, falou, vai, né? E aí, mas quem convidou foi o Franco Baruzelli, finado Franco Baruzelli. Ele que foi o portador do convite, que ele era líder do PMDB, aqui, né? MDB, né? Aqui. E aí comecei a participar, né? Porque é o seguinte, eu estava nos movimentos sociais, estava nos movimentos comunitários, estava... Bem, bom, se eu estou nesse movimento trabalhando com você quer já participando da política, né? Já vou levar a bandeira desses movimentos para dentro da Câmara. E aí surgiu o convite, o senhor resolveu disputar então a eleição. Isso. Eu era professor de Salesianos, eu sempre gostei muito, certo? Eu era um dador de aula, né? Então, sempre lecionei muito. Então, isso também ajuda você ficar conhecido, né? Tal. E aí já foi eleito de cara? Foi ele de cara, foi o 5º colocado. Surpreendeu o senhor? Não, surpreendeu muita gente. O senhor não? Não, porque é o seguinte, naquela época eu era um Zé Mané, né? Ninguém no centro da cidade me conhecia. Né? E aí, de repente, Hélio Consolaro, 5º colocado, pô, mas quem é esse cara? De onde veio essa criatura? De que planeta surgiu? É que eu fiz a minha campanha lá no meu bairro. Eu estive lá no Joaquim Dibo, na escola onde tem a minha base, lá tinha a minha base, eu tive 40 votos, só numa urna. Um vereador tem 400 candidatos, e um tem 40 votos. Então, eu era bom de voto lá, entendeu? Então, por aqui eu tinha perna curta, fazia campanha em cima do mobilete. Então, mobilete, não tinha carro. E era uma outra realidade. E como foi essa primeira experiência como vereador na Câmara? Olha, aí eu entrei na Câmara achando que ia consertar o mundo. Que o vereador... Todo mundo, eu acho que entra pensando isso. Porque o vereador é muito limitado, né, na verdade. Você já vai fazer um negócio, você barra na Constituição. Vai fazer a outra, tem uma lei aqui que não permite isso. E você vai... Mesmo que tem toda uma cerca lá, né? Então, eu parti para... Acabei fazendo alguns estardalhaços. Eu era um vereador que lotava a Câmara. Certo? Quando não ia
Não ia no voto, ia na pressão popular. No grito. No grito, entendeu? Então eu fui dessa forma, exercendo meu mandato. E no fim eu já estava meio desanimado, né? Porque eu fiquei 6 anos. É um mandato aquele mandato tampão do Figueiredo. Era diferente, né? 6 anos. E aí depois disso, professor, então o senhor deixou a Câmara e aí depois disso continuou dando aula? Nunca parou? Não, nunca parei. Eu era vereador e dava aula ainda. Dava aula. E aí voltou a disputar a eleição quando? Foi logo seguinte, em 88, fui candidato a prefeito. E aí? Antes do Muro de Berlim. Certo? Certo. A queda do Muro de Berlim. E se chegou hoje o comunismo, está bicho-papão, naquela época estava pior. Então, eu tinha 4 candidatos aqui. Existia o João Rezec, que era o cara mais do dinheiro aqui. E eu ganhei dele. Fiquei em terceiro. Fazendo bem, sabe, a campanha bem simples e tal. Ganhei dele. Eu tive 11.500 votos. Quer dizer, para mim aquilo lá foi um orgulho, né? Porque eu era um candidato da esquerda, né? Bater um pecuarista da cidade. Né? Muitos votos, Saiu o troféu. E por que essa decisão naquele momento de já da primeira experiência como vereador, eu já decidi e vou sair para prefeito? Arrobo juvenil, eu acho. Foi isso? Mas mais de 30 anos. Sim, mas então, eu estava muito impactado com a minha vereança. Era o melhor vereador, isso que agitava, aparecia, tudo era manchete. Mas até tem as limitações ideológicas, tem uma série de limitações. Mas assim mesmo eu rompi uma série de barreiras, porque eu tive 11.500 votos. Então gostou, foi uma boa experiência essa participação. Foi boa experiência. Aliás, toda experiência, nem que for negativa, ela é boa. E caminhando, estamos na década de 90, então depois de não ganhar a eleição em 88, estamos na década de 90, o senhor participou de qual eleição na década de 90? Depois de vereador. Vereador. Aí houve eu não conseguia, o partido só fez consciente. E eu me sentei em cima da candidata dele, não trabalhei nada, perdi por 15 votos do... Para atingir o quociente. Então eu fiquei em segundo. Certo. Aí eu parei. Falei, bom, sabe uma coisa? Vou cuidar da minha vida. Porque professor. Porque meus filhos já estavam crescendo, precisando fazer colegial, esses negócios todos, entendeu? Eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar. Para trabalhar em escola particular, você não pode ter participação política, certo? É difícil você trabalhar em escola particular e ter participação política. Então, eu ficava só na pública, e que não tem um salário não é um bom salário. Então, eu parei, fiquei 2 anos assim, sem nada. Aí eu comecei a entrar em escolas particulares de novo, e aí eu virei um dador de aula brabo, né? Mas isso te entristeceu? Não. Te afastou da política, 2 anos sim, fora. Mas aí eu continuei a escrever. Aí eu fui para o jornalismo. Anos e anos escrevendo diariamente para a Folha, né? A Folha. 15 anos. Substituiu, então, a escrita na Folha, meio que substituiu a paixão. Aquela paixão política pela paixão de escrever. Substituiu bem, então? Bem, foi ótimo. Tá, então conseguiu... A minha vida é escrever e lecionar. Isso que é a minha vida. Aí o Adriano e o Fernando pegaram a minha declaração de renda para fazer a relação de bens. Ô, professor, você tem só uma casa e um carro? Falei, tá bom, rapaz. Tá bom demais. Tá bom demais. Onde morar. Aí eu me lembro que quando o adversário te elogia, o elogio é melhor, né? O adversário. O diretor me encontrou e falou assim, rapaz, encontrei um político honesto. Por quê? Entrou como secretário com uma casa e um carro e saiu como secretário com a casa e o carro. O dilador te falou isso? Falou, certo? O elogio por parte dele
foi, para mim, é uma taça maior, né? É um troféu maior, entendeu? Ô, professor, então tá, e a gente caminha e vamos para a eleição, já vamos caminhando para a eleição do Cido Sério a prefeito. O Cido Sério foi eleito prefeito. Qual foi a participação do senhor naquela eleição do Cido Sério? A primeira vez? Isso, a primeira. Nenhuma. Nada? Nada. O senhor ainda estava na fase de escrever para a Folha e ser professor, dar aula em escola particular. E dar aula. E aí, o cronista, bom cronista, ele é igual uma embarcação perdida no rio. Não tem rumo. Ele não pode ter rumo, certo? Então, até o Cido Sério caía na porretada. Todo dia pode ser que surgir alguma coisa. Mas eu estava na coordenação do movimento da cidade, chamava Fórum Cultural, exigindo que cada prefeito se comprometesse com a cultura local. Chamava, fazia uma assembleia, tinha que ensinar lá. Ah, na campanha, então. Na campanha de 2004 e 2008. Certo? E aí, o Cido, eu era filiado do PT, continuava filiado do PT, quieto lá meio, de fora. morgando, como diz, morgando lá. E aí eu tratava desse movimento cultural e ele me convidou para ser secretário da Cultura. Mas na campanha ou depois que ele ganhou? Depois que ele ganhou. Tá, então o senhor ainda era cronista, fazia esse fórum e não... E aí, como diz o cronista não pode ter lado, eu parei, né? Parou. Parei. Aí parou de fazer as crônicas. Isso. Parei. E aí ele te convidou depois que ele ganhou a eleição. Isso. E aí o senhor passou a ser secretário. Aí a redatora da Folha da Região, quando eu fui para pedir demissão, a Maria Antônia, que tinha sido secretária, não sei das contas, lá em Araraquara, do prefeito lá, você está maluco? A administração pública é um lugar que você não faz nada. Fica aqui com a gente. Não. Eu fui um monte de coisa, fui legislativo, fui presidente de sindicato, presidente de academia, presidente de muita coisa. Eu nunca tive uma experiência de executivo. Eu vou aceitar esse desafio. Entendeu? E como foi? E foi isso, diz a população que foi excelente. Você também, não, mas e o senhor? O que o senhor diz? Realizei. É que, às vezes, você precisa ser ousado. Você não pode ficar submetido muito às coisas burocráticas, sem fazer desonestidade. Certo? Legislação, às vezes. Você tem que olhar, porque vai para lá, vai para cá, faz parceria, SESC, parceria com o SESI, pega patrocínio e vai fazendo e vamos que vamos, entendeu? E isso deu certo. Então, na secretaria, pelo conceito que eu deixei lá, e o pessoal fala, eu fiz uma boa administração, né? 8 anos. Tanto é que eu fui reconduzido. Ele se elegeu pela segunda vez e eu fui reconduzido. Continuou para mais 4 anos a secretária. Isso, sinal que deu certo, né? Professor, eu queria aproveitar que o senhor foi vereador lá na década de 80 e fazer um paralelo com o senhor para a legislação, para o legislativo de agora. Que diferença que o senhor consegue trazer para o comportamento de um vereador lá na década de 80 para o comportamento de um vereador hoje em Araçatuba? Aquela época o vereador ganhava já ou não? Ganhava, não tinha assessoria formalizada. Não tinha? Não, caso... O Cido Sério foi meu assessor. Foi? Foi. Lá na década de 80? Isso. Só que eu pagava com o meu salário. Ele não era funcionário da Câmara. Sei. Certo? Mas assim, sabe qual a diferença da Câmara daquela época e agora? Nenhuma. Nenhuma. Tem uns velhos aí, meio babaca. Na minha época, os vereadores... Quando eu cheguei lá, eu não prestava. Porque eu era um vereador recente. E os outros atrás... Eram os bons. Os bons. Agora, eu que encontro, depois de 20, 30 anos, aí eu encontro o pessoal... Vereador bom é na sua época, nessas porcarias que estão aí. Então, eu acho que, por exemplo, o que é a Câmara? É o retrato de Araçatuba. A população está lá. E essa Câmara aí, independente de
ser eficiente, seus pontos de vista aí, é muito mais representativa. Você até trans lá. Você está me entendendo? Uhum. Na minha época só tinha os bambambam. Pobre não chegava lá, não. Um ou outro que escapava. Você está me entendendo? Então, é a mesma coisa, porque Araçatuba o que a Câmara tem lá? O que é o Congresso Nacional? Que é conservador e elegeu o Lula, que é de esquerda. E está querendo matar o velhinho lá do coração. Então, é isso. O Congresso é o retrato do Brasil. Né? Não adianta você querer falar assim que o povo não sabe votar. O bom político não fala nunca que o povo não sabe votar. Certo? Alguma comunicação não foi bem feita. Alguma coisa foi errada. Você está me entendendo? Houve algum erro no meio do caminho aí. Não é que o povo não sabe votar. Né? O povo vota conforme as suas aspirações. Né? Tá certo. São 7 horas e 57 minutos, a gente tem que fazer um intervalo comercial. Eu quero falar com o professor Hélio ainda a respeito O professor Hélio participou da campanha eleitoral que foi da primeira eleição do Dilador, quando o Dilador foi eleito, ele foi candidato a prefeito na época. Quero perguntar para ele a respeito da participação do Cido Sério naquela eleição e entre outras questões aí pro segundo bloco. A gente volta já, continue com a gente aqui no Xadrez Político do Jornal de Verdade. Rápido intervalo, a gente volta já. Sai da frente! Cultura FM, Jornal de Verdade. Sai que o serelepe é chapa quente! Cultura FM. Atenção papais e mamães, o Colégio Nossa Senhora Aparecida está com matrículas abertas do maternal ao ensino médio. Não perca essa oportunidade de garantir uma educação de excelência e um futuro brilhante para o seu filho. Agende uma visita agora mesmo e venha se encantar pela nossa infraestrutura moderna e proposta pedagógica inovadora. Para mais informações, ligue no 3609-6609. Colégio Nossa Senhora Aparecida, forte nos resultados, competente na formação. Em decorrência ao recesso dos servidores da Secretaria de Educação, o Plano de Saúde Ambulatorial da Santa Casa Saúde, juntamente com o Cisema, prorroga o prazo para adesão sem carência para o dia 25 de agosto. Faça agora mesmo sua adesão sem carência com a mensalidade subsidiada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. E para os dependentes, a mensalidade é de apenas R$ 121. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais da região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. A Ótica Visão tem 9 lojas para melhor atender você. Os melhores profissionais do mercado, as mais variadas marcas. A Ótica Visão espera por você. Ótica Visão, vem visando sempre o melhor pra você. Venha conhecer a Ótica Visão. Ótica Visão, lojas em Araçatuba, Birigui e Valparaíso. Há sempre um brilho nos olhos de quem conhece. Ótica Visão. Academia AM2, há 28 anos cuidando de sua saúde. Musculação, pilates, natação, hidroginástica e hidrobike. Academia AM2, venha treinar com a gente. Avenida José Ferreira Batista, 2339. Telefone 3622-3632. WhatsApp 99180-8798. Você já conhece os benefícios do cartão Tua? Além de pagar menos por sua passagem, você ainda faz a integração entre as linhas em qualquer ponto da cidade. É só ir até o guichê do terminal urbano e solicitar a emissão de seu cartão. Sendo assim, pagando menos por sua passagem. Tua há 50 anos a serviço de Araçatuba. Cultura FM. Tá todo mundo ouvindo. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora é SC Saúde, com pronto-socorro, ala de internação e sala no centro cirúrgico exclusivos, laboratório e ambulatório próprios e uma ampla rede credenciada em nossa região, com mais de 800 credenciados. E, além disso, está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil com uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Plano SC Saúde, 3607-2720, Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Esse é o nosso tempo.
Vivemos todos conectados. As informações circulam livremente e o mundo cabe na palma da mão. Um tempo em que mais importante que o amanhã é o hoje. Hoje mais. Mais completo e mais ágil. Mais moderno e também mais ecológico. Seu portal para o mundo com tudo o que você precisa saber. Hoje, mais que nunca. Na Cultura FM, dicas para o seu pet. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento, Clínica Veterinária Lindo Araújo. Uma dica importante para quem mora em apartamento e tem animal de estimação é tomar muito cuidado com as janelas e sacadas. Os animais são, no geral, muito curiosos e gostam de ficar nessas áreas para olhar o que tem lá fora ou checar algum barulho diferente que ouviram. Acidentes com animais que caem de apartamentos são mais comuns do que você imagina. Você consegue prevenir isso com grades e telas. E nunca se esqueça, os animais são como as crianças. 1 minuto de descuido e uma tragédia pode acontecer. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento, Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Oftalmologia, cirurgias, vacinas, endoscopia, raio-x, ultrassonografia. Rua Porangaba 800. A Arapark orienta e sugere a seus usuários baixar o aplicativo Digipare para adquirir o seu ticket de estacionamento. Além de respeitar o distanciamento social, é seguro, prático, econômico. Ele avisa quando o tempo está encerrando e devolve o troco digital após debitar exatamente os minutos de uso da vaga, respeitando o tempo mínimo de meia hora. Venha para o Digipare, a maneira mais fácil e econômica de estacionar. Bem-vindo ao Unisalesiano Araçatuba, o centro universitário que há 50 anos tem se dedicado a formar profissionais de excelência com base nos valores salesianos. Com presença em mais de 134 países, o Unisalesiano é uma instituição de ensino global que forma cidadãos aptos a atuar em um mundo cada vez mais conectado e diverso. Com 21 cursos de graduação, o Unisalesiano oferece uma formação completa. Centro Universitário Unisalesiano Araçatuba. Acesse o nosso portal dhmais.com.br/Aracatuba. Muita informação e, claro, o nosso som. Cultura FM. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Estamos de volta com o Xadrez Político aqui na Cultura FM, Jornal de Verdade para você, recebendo o professor Hélio Consolaro nessa manhã de quinta-feira, hoje 15 de agosto de 2024. Voltando então, professor Hélio Consolaro, quero perguntar para o senhor a respeito de um assunto ainda, quando o senhor era secretário de Cultura aqui em Araçatuba. Durante o momento que o senhor foi secretário, inclusive eu não morava aqui na época, mas isso foi um assunto que o Marquinho, que apresenta o programa aqui todos os dias, ele já relatou para mim em uma determinada ocasião e queria aqui em público perguntar para o senhor até para trazer esse assunto a público. Na ocasião, quando o Cido era prefeito, o senhor era secretário, o Cido anunciou que faria um corte de verba na Secretaria de Cultura. E o senhor, a princípio, teria dito que se ele fizesse o corte, o senhor estaria fora, não concordaria com o corte. E o Cido, parece-me, na época, eu não estava aqui, mas estou contando o relato que o Marquinho me contou, o Cido foi firme dizendo que teria que fazer o corte, não teria como repassar aquele dinheiro para a pasta da cultura. E o senhor, então, teria... Então, teria deixado a situação, meio que afinou pro Cido Sério. Então tá bom, vou continuar na pasta da cultura aqui, mesmo com a redução dos valores que fossem repassados para a pasta da cultura. O que aconteceu naquela ocasião? Eu não estava aqui, tô repassando. O Marquinho até me passando aqui. O Marquinho está ouvindo, ele disse aqui que era um aumento que o senhor tinha pedido na ocasião. Vai. Todo inimigo do secretário da Cultura, numa administração, é o secretário da Fazenda. Aumento de verba, ele está dizendo. Então, o secretário de Cultura quer verba. Certo? E o secretário da Fazenda quer economizar para pagar o asfalto. Tem gente que acha que investir em cultura é besteira. Tem gente que acha
que é jogar dinheiro fora. O secretário da Fazenda achava isso ou não? Ah, certamente. Na época? Na época. Eles têm na esquerda e na direita. Quem que era? Era o Vedílio. Tá? Aí, eu assumi a Secretaria da Cultura, no primeiro mandato, não como petista, como membro do movimento cultural, Fórum Cultural, que pedia 2% do orçamento para a cultura. Certo? E o Cid prometeu. Certo? Aí fez o orçamento, foi feito o orçamento, eu não sei se vocês não conversaram o que aconteceu lá, o secretário da Fazenda mandou para a Câmara, não pôs os 2%. Pôs quanto? Pois é, uma merreca de 0,9. Merrequinha lá. Então, eu bati o pé, falei, eu saio desse troço. Eu vim aqui para ter dinheiro para trabalhar, não para ficar. Isso no primeiro mandato, então? Primeiro mandato. Né? Aí, porque pau, a oposição adorou, né? Já deu um comecinho de governo, essa briga já deu racha do governo. Tal. E aí, o Cid me chamou lá para conversar. Falou assim, cara, vamos um acordo aqui, tá? E eu não vou falar que eu vou dar agora publicamente para... o Hélio vai ter todo o dinheiro. Não vou falar isso. Mas eu vou, aos poucos, soltando o dinheiro para você. Sem falar. Tá? E ele fez isso. Cumpriu. Quer dizer, os 2% que a promessa que ele fez para o senhor... Ele foi soltando devagarinho, transferindo verba, né? Mandando para a Câmara, remanejamento de verba e tal, e até chegou aos 2%. Certo? Então, esse foi um acordo. Porque também, ele fala, não, o secretário bateu o pé, disse que vai sair, eu não consigo, e aí agora então, eu vou rebaixar, o prefeito vai se rebaixar. Né? Então é uma questão só de tática da Então época. O secretário não estava muito afim da cultura na época, e aí o Cido, um acordo com o senhor durante o mandato... Isso, durante aquele ano mesmo. Ah, durante o ano. Durante o ano, porque aquele orçamento aqui ficou... Porque era o primeiro orçamento que o Cid fazia. Porque o outro orçamento, quando eu cheguei lá, já estava pronto. Do prefeito anterior. Sim, do anterior. Certo? Então aquele era o primeiro orçamento que o Cid fazia. E ele não contemplou. É sacanagem, né? Tratou com o sujeito que ia dar o... Mas já tinha vindo do anterior os 2% ou não? O anterior não tinha. Ah, não tinha nada. O Maluri não era muito de cultura, certo? Então, chegou no segundo orçamento, né? Que é 2009, estava pronto. 2009, podia 2010, era o Cido que tinha feito. E não pôs os 2%. Entendi. Ficou do mesmo jeito do tempo do Maluri. Aí eu, talhando aqui, virou um trem. Tá me entendendo? E naquela época, então foi assim. E a oposição não queria. Lógico que a oposição achou ruim que eu não fazia jogo da oposição. Eu estava fazendo o jogo do pessoal da cultura, do movimento cultural. Certo? E aí, como eu reuni o pessoal da cultura, eu falei, tá assim, assim, assim. Eu aceito? Tá, pode aceitar. Então, aceitei. E aí os 2%... Foi caindo até dezembro. Entendi. Tá bom, esclarecido. Professor Hélio, ainda durante o segundo mandato do Cido Sério, houve um racha no PT. Naquela época, inclusive, o Fernando Zar esteve aqui na rádio, ele contou até com um certo detalhe essa situação, de que naquele momento o Cido deu uma certa preferência na coordenação, naquele momento, para Beatriz, e o Fernando Zar, foi um momento que o Fernando Zar se afastou do Cido naquele momento. Como é que foi esse cenário e em que posição o senhor ficou sendo secretário de Cultura do governo? Olha, eu fiquei, como diz dei uma de tucano, né? Arrumei um muro e pulei em cima. O senhor não define o lado. Mas por quê? Porque era secretário? Eu participei da chapa do Cid, porque era secretário, mas põe lá no final o cara que nunca vai entrar, né? Porque é proporcional. E também a questão de colaborar com o partido. Tá? Todos os secretários, né, dentro da administração do PT, não é rachadinha, não. É o seguinte, é no estatuto, tal,
não sei se é 5%, cara, do salário, ele tem que contribuir com o caixa do partido, certo? Os secretários de governo. Quem está recebendo remuneração. Tem que contribuir em 5%? Que é cargo de confiança e tal. Não sabia. E aí, o Cid mandou cortar. Deu a briga toda lá, né? Entre as duas chapas. E ele falou assim, aqui nem o secretário vai dar dinheiro para... como teve esse racha, ele falou que não ia mais contribuir com o partido. Com o partido. Olha os petistas, né? Porque os outros partidos... Ou seja, vamos ferrar o partido. Tinha vários partidos na administração. Então, e eu continuei contribuindo. Tá. Meu partido, certo? Estatutário. E eu falei numa reunião que houve de articulação, olha, eu já fui do PMDB, teve um racha de chapa do PMDB tantos anos atrás. E depois desse racha, o PMDB não foi mais nada. Certo? Vê o PSDB agora. O PMDB. Né? Mas vê o PSDB agora. Então, o que nós estamos fazendo aqui, rachando, e não unindo, não juntando, né? Dentro das convergências, fazer uma chapa só, isso vai refletir lá na frente. E que refletiu. Refletiu. Certo? Refletiu lá na frente. Então, foi uma disputa de espaço político, que nós, quando estamos na política, às vezes agimos como criança. Então, foi isso que aconteceu. Naquele momento, o senhor não tomou partido, então, da causa, de nenhum dos lados. Não, eu só fiquei quieto. Mas hoje, depois de passado o calor do momento, que lado errou mais? Eu acho que quem tem o poder erra mais. O Cido, então. Isso. Errou mais. Ele tinha o poder na mão para chamar, para conversar, do que o outro. Você está me entendendo? Entendi. Então, essas coisas. Quem tem o poder está dirigindo uma prefeitura, está mandando na cidade. Então, está com racha interna do seu próprio partido, tem que juntar os cacos lá e conversar. Certo? Ele não fez isso. Isso já conversamos também. Conversamos sobre a questão da minha briga. E agora, para voltar ao serviço dele, conversamos sobre isso. Não, é isso que eu quero chegar. Aí vamos lá, em 2016, e aí quero saber até se isso foi o motivo, se esse racha e que o senhor ficou em cima do muro aí que o senhor está dizendo, e não efetivamente entrou em discussão com ninguém. Mas em 2016 o senhor foi candidato a prefeito pelo PT e o Cido Sério não apoiou o senhor. Cido Sério fez apoio ao Luiz Fernando. Candidato Luiz Fernando da Lome na ocasião. Sim. Por conta desse racha? É reflexo, né? É porque assim, eu acabei sendo, por ter essa atitude em favor do partido. De continuar contribuindo. Contribuindo e não querendo racha e tal. O pessoal que era da outra chapa, eu fiquei como líder da outra chapa. Um dissidente, então. Isso, um dissidente. Você está me entendendo? E aí, eles quiseram, o PT tem que lançar candidato. E aquele lá eu sabia que ia levar pancada. Porque, na época, só para você ter uma ideia, Temer na presidência por causa de um golpe. A Dilma sofreu o impeachment. A gente saía na rua, o PT era condenado, era um grande criminoso. Só faltava apanhar a fazer campanha. Então aquilo lá foi uma ida ao sacrifício mesmo, para não morrer o partido, para tocar aqui as coisas e tal. Né? Agora, e logicamente, se o partido hoje ficou 8 anos sem um vereador, ficamos 8 anos sem um vereador lá na Câmara. O que acontece? Nós não fizemos nem oposição ao vereador. Como você vai fazer oposição ao vereador? Você não tem um vereador na Câmara. Vai juntando gente, 10, 12 na frente da prefeitura. Entendeu? Então, nós não fizemos oposição. Então, isso ocorreu desse fato de 2016. Porque uma coisa é você perder
e nós íamos perder de qualquer jeito, o Ciro apoiando, me apoiando, ou não. Mas nós íamos estar unidos, sair unidos. E nós perdemos e saímos desunidos. Entendeu? E essa eleição de 2016, então, a saída, pelo que o senhor está me dizendo, de longe não foi um desejo do senhor ser candidato, não foi? 2016? É. Não. Pelo senhor, não seria candidato nunca? Nunca. Foi uma decisão só do partido. Vamos embora. Ou seja, o senhor foi jogado às... Eu comecei a fazer a campanha. Jogado aos leões. Isso. Eu comecei a fazer a campanha, saía na rua, era só a pedrada. Eu falei assim, vou fazer campanha, nada, vou ficar quieto. Você está me entendendo? Porque é para ter a televisão e tal, essas coisas. Então, em política tem esses momentos que você vai para o sacrifício, tanto no PT como no outro partido, assim, né? Não vai matar um partido aqui, vamos tocar. Um vai para ser jogado às feras aqui. Eu fui. E jogado às feras, o senhor foi jogado às feras. E chegamos então, professor, à eleição, a toda essa articulação para as eleições desse ano. E como é que foi então essa conversa, essa aproximação do PT diante de todas essas circunstâncias que começaram lá desse racha, Fernando Zar, Cido Sério, esse apoio a Beatriz lá no segundo mandato, esse apoio do Cido Sério ao Luiz Fernando nas eleições de 2016 e a essa união para as eleições de 2024. Recolher esses cacos todos durante todos esses anos, para agora sim, essa união que o senhor está dizendo que poderia ter acontecido em 2016 ou até antes, e só agora ressurgir. Só agora que foi possível. E por quê? Porque apanhou, os dois lados viram que ficaram sem nada. 8 anos sem um vereador, ficou sem nada. Então, a melhor forma é tentar reaproximar e reconstruir, conversar. Tá? Ele foi para o PV, tá? Porque ele ficou um pouco sem ambiente no PT. Tá? Então, um pouco? Um pouco? Então, foi para o PV. Né? O PV porque tem a frente. A federação. PV, PCdoB. E aí, ele saiu candidato do PV, nós fomos... apoiar, o PT vamos apoiar. Mas aí ele vai, procura um vice e tal, às vezes procura fora do partido, não consegue e tal. Aí vamos pôr o Hélio aqui, né? Existe ainda... É o cara que tem mais projeção dentro do partido. E existe ainda dentro do PT alguma ala que discorda desse apoio ou dessa união? É muito pequeno. Mas existe. Aqui. 2, 3 pessoas. Existe. E nessa conversa, nessa reunião, de novo, em 2016, o senhor trouxe aqui que foi jogado aos leões, que pela decisão do senhor, o senhor não seria candidato de forma alguma. Sim. Hoje, como candidato a vice do Cido, o senhor também está nesse cenário de eu não seria candidato, estou sendo por uma decisão do partido ou não? Não, aí eu agora, até que eu comentei, nessa eleição eu estou... leve e solto. Deixa a vida me levar. Você está me entendendo? Perguntar lá, que nome você quer usar na campanha? Vocês decidem aí qual é o nome. Que nome, se é Hélio, se é Consolado, se é Consolado. Então, quer dizer, eu estou com 75 anos, certo? Sendo candidato a vice. Então, eu estou contente com essa minha candidatura. Foi um reconhecimento. Eu acho que foi um reconhecimento. Tá, né? Mas se o senhor... Foi dizer por parte dele. Pelo Cido. Porque... ele convidou. Naquela época, eu era para ser vice do Luiz Fernando. Do Luiz Fernando. Certo? Lá em 2016? Certo? Teve essa opção. Teve essa conversa. Teve essa conversa. Aí ele botou um sujeito lá que não juntava nem voto para... Eu não lembro quem era o vice do Luiz Fernando. É um... filho do dono de serraria aí. Eu não lembro, para ser sincero. Não... Entendeu? Então, foi um reconhecimento. Porque Mas o Cido teve poder de decisão no vice do Luiz Fernando na época? Com certeza. E poderia ter decidido pelo senhor? Só eu não sei como foi a conversa dele com o Luiz Fernando, não estive presente. Mas com certeza ele poderia ter decidido pelo Hélio. Aliás, podia até ter me levado junto, e o cara não aceitou.
Mas não sei quais foram as conversas. Eu só sei que eu não fui aceito. Tá? Então hoje o senhor aceitou mais pelo convite, pelo reconhecimento que o Cido... o Cido te convidou, então. Sim, por exemplo, o PT me lançou como candidato a vice, certo? Aí o pessoal começou a comentar. Aí a imprensa queria que eu desse entrevista como vice. Sabe? Eu não vou dar entrevista como vice, porque eu não conversei com o candidato a prefeito. Eu não sei ainda. Se eu sou... Muita gente falou da Durvalina também. A vontade dele. Se eu sou a vontade dele. Você está me entendendo? Aí quando ele conversou comigo, acertamos todos os ponteiros, aí eu comecei a dar entrevista. Você está me entendendo? Então, sempre tem uma... Na política, diz jornalistas, às vezes falam que na política não tem ética. Tem, sim, como no jornalismo tem também. Pode ser uma ética diferente, mas tem uma ética, né? Você precisa... A Durvalina, por exemplo, não quis dar com os problemas de saúde na família, não quis. A Durvalina seria uma ótima candidata. Ela disse, inclusive, aqui que não em tese, a princípio, não aceitaria. Professor Hélio, então hoje o senhor, 75 anos, passa por um novo amor, né? Está com um novo amor, vivendo um novo amor Deus me deu essa oportunidade. Porque é o seguinte, vou te contar para você. Lá em casa, eu peguei a carga genética da minha mãe. Ela viveu 94 anos. Olha. Até os 90... nunca tinha sido internado em hospital. Então, eu estou herdando essa carga genética dela, eu estou aproveitando. E então, aos 75 anos, então não é o mesmo cenário de 2016? Não, é outro cenário. Tá certo. E, professor, um último questionamento que eu tenho que fazer. Com relação a uma possível, e muita gente comenta, inclusive eu já questionei o Cido Sério aqui durante a entrevista que eu fiz com ele, foi questionamento, apesar de muita gente ter dito outras situações e não foi nada disso. Foi questionamentos a respeito de uma possível impugnação da candidatura dele, pelo fato dele ter sido impugnado e, inclusive, ter sido declarado inelegível nas eleições de 2020, quando ele foi candidato a vereador. Então, questionei sobre essa possibilidade. Ele disse que os advogados dele garantem que ele pode ser candidato sem problema nenhum. Como o senhor, como pré-candidato a vice, recebeu isso e trabalha com essa, talvez, possibilidade? Esse argumento tem duas vertentes. Sim. Uma é o cara, que é uma possibilidade, vamos dizer assim. Está lá, juridicamente. E a outra é o cara que se aproveita disso para fazer campanha contra. Sim. Certo? Uhum. Então, tem um monte de gente torcendo para ele não ser candidato. Porque nós vamos ganhar essa eleição. Tem muita gente que imagina. Mas então o senhor trabalha com essa possibilidade, mas sem preocupação alguma? Não. Tá certo, tá aí. Professor Hélio, já são 8h25, nossa conversa já vai a 1 hora, que é mais ou menos o combinado com todos os nossos entrevistados. Como eu disse, a gente pretende já nas próximas semanas começar a trazer os candidatos a prefeito para que possam já apresentar suas propostas. Queria deixar aí, ainda não estamos em fase de propaganda, começa amanhã, então se fosse amanhã a entrevista, já poderia até, se fosse o caso, pedir voto, então não é o caso. Então só tomar cuidado com isso a partir de agora, mas deixar à vontade o senhor aí, os microfones da cultura, para deixar a sua mensagem para o ouvinte, para o eleitor de Araçatuba que está aqui nos acompanhando até agora. Outro dia uma pessoa amiga escreveu xingando as eleições. Fez um pôster. Né? E eu fiquei abismado. Né? Gente, se não tem eleição, como que vai ser o poder? Nós temos que ter o poder. Nós precisamos nos organizar. O que é o poder público? É a sociedade organizada. Essa cidade funciona porque tem um poder público. E nós pagamos impostos, direitinho. Está montado igual um relógio. A cidade é montada igual um relógio para funcionar. Você está me entendendo? Agora, quem é que vai tomar conta desse poder público se não for por eleição? Vai botar a rei? Imperador? Então, acho que a eleição, ela não é o melhor, assim, não está perfeito ainda, certo? Não chegou à perfeição, mas é o melhor caminho. Tá certo.
Tá aí, professor Hélio Consolaro, no nosso xadrez político excepcionalmente nesta quinta-feira, sendo entrevistado aqui. Acredito que a gente tenha encerrado, então, essa nossa primeira fase do xadrez político com personalidades da política, porque pré-candidatos, porque a gente vai tentar, então, a partir da semana que vem, dada aí os 6 semanas para a eleição, a gente, então, a partir de agora, já tem que começar a agendar as entrevistas com os candidatos a prefeito, e aí sim para que eles possam vir até aqui à rádio e trazer suas propostas, para que você, leitor, tome conhecimento a respeito delas, possa fazer a sua escolha no dia 6 de outubro, para os próximos 4 anos, para que governe aí a cidade. São 8h26, a gente faz um rápido intervalo aqui na Cultura FM e já a gente volta com as notícias gerais do dia para você começar a sua manhã muito bem informado aqui com a gente. Rápido intervalo, a gente volta já. Sai na frente! Cultura FM, Jornal de Verdade. Sai que o serelepe é chapa quente! Agora na Cultura FM, educação começa em casa. Proteção também, com Mônica Schoen-Kaimen. Solidão materna na educação sexual dos filhos. Precisamos falar mais sobre isso. A solidão, o desamparo e a responsabilidade de proteger e cuidar para que seus filhos se desenvolvam de forma saudável e feliz. Quando se trata de sexualidade, muitas vezes nem a família, os amigos próximos ou o marido funcionam como rede de apoio para essas mulheres. A solidão materna, quando se trata de educação sexual dos filhos, é ainda mais gritante. Conhecimentos sobre a sexualidade na infância e na adolescência não são apenas para aqueles que trabalham diretamente com as crianças. Mulheres, famílias, escolas e toda a sociedade precisa de profissionais capacitados para proteger e orientar o desenvolvimento psicossexual na infância e na adolescência. Você ouviu na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen-Kaimen. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade. O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores com